ar, telescópio de número 121. Estamos juntos pela 121ª vez, número bonito, simétrico, para comemorarmos os 6 anos de telescópio. Estamos há 6 anos fazendo essa bagaça, esses nossos papos, e hoje, esse evento importantíssimo, comemorativo, estamos aqui no Terraço Itália, né, para comemorarmos aqui todos juntos. E depois de um longo e tenebroso inverno, com os 4 membros desse podcast presentes, sim. Expliquem essa, Teus. Então, vou dar minhas boas-vindas por ordem de frequência. Quem foi o último a aparecer ainda foi o Rodrigo. Então, oi, Rodrigo. Tudo bem com você, meu amigo? Oi! Eu fui o último a aparecer, cara. Não, assim, você é o que nos episódios mais recentes, eu quero apresentar o que está há mais tempo distante, ausente, por último, entendeu? Você é o mais frequente. Entendi. Ganhei até estrelinha hoje do coordenador. Muito obrigado pela apresentação mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aí onde vocês estiverem, quando vocês estiverem, aprendi isso na época da pandemia, gostei, tô usando. E ela, a nossa bilíngue international, grande guia de viagens também, se você quiser dicas de Washington DC, procure ela, Andréa Santos. Tudo bem, Andréa? Estou um pouco chateada, sabendo, eu achava que o Lucas estava mais afastado. Ah, não, tô certo, errei tudo. Tá todo mundo... Eu falei. Tá todo mundo doido. Tava confuso. Americano. Ela não entendeu, você falou em português. Eu já te lego. Eu só falo inglês, não tô entendendo. Eu tá pensando em inglês. Falei que tinha ficado confuso. Eu já tô pensando em inglês. I'm sorry. Sorry. Boa noite. Muito feliz em estarmos todos juntos. O que diz, né, que acho que é um resultado de um sonho coletivo de estarmos aqui todos reunidos, que por acaso é o nosso tema de hoje. Muito bem, ele que volta, que participa só em anos bissextos, sei lá, só em números primos. Lucas Vieira, tudo bem, Lucas? Bem-vindo de volta a casa. Bom, muito obrigado. 121 episódios e graças a Deus já participei de 21. Então... Valeu, gente. Bora sonhar. Como é que você tá? Como é que tá a vida aí? Graças a Deus, bem. Mudei de emprego. Acho que eu já era pastor no último, né? Já era pastor. Mas você já mudou de emprego 2 vezes depois da última vez, eu acho. O mercado não tá fácil, né? A economia do Brasil tá... Mas graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Muito bem. Não estou de casa nova, né? Como o nosso querido Hernani, mas eu tô bem. Casa nova e... Essa aventura tá cobrando o preço ainda no meu físico aqui. Vocês vão reparar. A voz tá meio... Tá doido. Mas, o que é 2 semanas de viagem, de mudança, quer dizer? O que é 40 anos no deserto? É muito pior. Então, 2 semanas tá tranquilo. É que o pessoal não consegue ver, mas nitidamente nós sabemos quem passou 2 semanas viajando, quem passou 2 semanas mudando de casa. Mudança, embalando caixa. Mas é isso aí. Manda ver, Deia. A Deia vai ser nossa host hoje. É isso. Vamos falar sobre a importância de sonhar. É isso. Aqui temos muitos exemplos de sonhos. Só hoje já demos vários. Bom, em entrevista recente à DW Brasil, o neurocientista Siddhartha Ribeiro comenta que diante desses tempos de tragédia climática, ambiental e social, agravados pela pandemia da Covid-19, precisamos voltar a sonhar. Vivemos um contexto paradoxal, em que, de um lado, temos o aumento descomunal inédito do nosso potencial de transformação positiva do planeta e enorme acúmulo de capital financeiro, humano e tecnológico. De outro, riscos gigantescos para a vida humana, com aumento da desigualdade social, conflitos violentos nacionais e internacionais, discriminação por raça, gênero, classe, orientação sexual, religião e opinião. Diante disso, o desafio se encontra em compreender a urgência da mudança, sem perder de vista a esperança e o compromisso com a sua realização, ou seja, voltarmos ao passado e nos curar de contextos e culturas desiguais que não fazem mais sentido, mas também relembrarmos e nutrirmos as tradições antigas de cuidados recíprocos entre as pessoas, desenvolvermos uma ética sofisticada do cuidado. Aliás, a entrevista, para quem quiser aí ler,
após aí escutar o nosso podcast, vai estar aí na descrição. Ou, como dizem no YouTube, clica aqui embaixo, aqui em cima, curte, dê um like. Bom, diante disso, queria ouvir aí de vocês, deixamos de sonhar? Se sim, por quê? Vocês têm sentido que a gente deixou de sonhar diante de tudo isso que a gente tem vivido no mundo? Que pergunta difícil do cacete, né, mano? Eu tenho uma impressão, pelo menos é uma sensação, agora falando de algo muito pessoal, um relato muito pessoal. Por muitas vezes eu já me peguei olhando para a vida e pensando assim que os tempos melhores, assim, o tempo áureo nosso, como família, como igreja, como amigos e etc., parece que esse tempo já passou, assim, tipo, como se hoje, é bom, é legal, tem coisas boas aí adiante, mas aquela sensação, eu não sei se eu tô ficando velho, mas vai dando aquela sensação, aquele saudosismo, sabe? Tipo assim, essa semana eu ouvi um podcast, foi até do Felipe dos Anjos com o Kivitz, e aí o Kivitz, ele comentou assim, eu acho que a igreja já foi muito mais comunidade do que ela é hoje. Ele comentou isso. E eu tive uma sensação de saudade, tipo assim, será que um dia a gente vai conseguir retomar aquilo que a gente foi? E é uma sensação de que o melhor já passou. E eu acho que essa sensação de que o melhor já passou, a gente já foi coisas que a gente talvez não consiga ser adiante, isso nos impede de sonhar. Eu acho que sim, que a gente está tão cansado, tão saturado de más notícias, tão exausto de uma série de coisas que tem acontecido, que sim, a gente foi perdendo um pouco o desejo de fazer diferente, de ser diferente. Sequência de frustrações, né, mano? Sequência de frustrações vai deixando a gente calejado, né? Talvez acúmulo de informação, talvez a sensação de que nada vai mudar, mas eu acho que sim, eu acho que a gente sim tem tido mais dificuldade de sonhar. Eu não vou dizer que tem deixado de sonhar. Acho que é dificuldade. Mas sonhar tem sido cada vez mais difícil. Talvez essa realidade também do nosso país jogue a gente para baixo nesse sentido, né? A gente... Você consegue imaginar, por exemplo, a gasolina caindo, o dólar caindo? Eu já me perguntei, assim, tipo assim, será que a gente vai ver um dia, tipo, a gasolina R$2? E olha que R$2 já tá alto, né? Mas assim, será que a gente vai ver... A gente vai ver quando chegar em 20, aí eles decidirem cortar um zero da moeda. Aí vai voltar a ser R$2. Só que aí seu salário vai ser 100. Então, o que acontece? A gente vai... Exato. Será que a gente vai ver algum dia? Eu fiquei... Um dia eu parei para reimaginar, assim, alguns universos, né? Alguns ambientes que a gente está vivendo, assim. Difícil a gente pensar nisso, né, cara? É difícil pensar que o dólar vai equiparar um dia, vai melhorar, né? É difícil pra caceta. Então eu acho que isso que o Lucas falou é o mais coerente, assim. Eu acho que a gente levou tanta pancada nos últimos anos aí que tá difícil. É difícil sonhar. É difícil imaginar, é difícil... Agora, sim, eu tenho um contraponto também, que é interessante, é que, pelo menos, eu não sei se eu estou falando, eu não fiz nenhuma pesquisa, né? Eu não fiz nenhuma metodologia científica, não estabeleci nenhuma metodologia científica para dizer o que eu vou dizer. Mas, hoje em dia ninguém faz isso, não. Você mete opinião sem... exato. Mas, por exemplo, cara, um monte de criança nasceu nessa pandemia. E uma coisa... aqui em casa nasceu uma. Então, aqui também nasceu uma. Só nesse ambiente aqui temos 2 crianças, né, pandêmicas. Então, assim, isso mostra uma coisa que o Fábio, pastor aqui da nossa comunidade, fala sempre, quando ele vai apresentar o neném. Toda vez que chega uma criança, né, a gente nasce uma esperança. Então, assim, Deus está mandando filhos ainda para a comunidade porque ele acredita que existe um ciclo aí, existe uma esperança ainda, existe algo que pode se renovar. Futuros possíveis, oportunidades possíveis para se transformar o mundo, né? Eu gosto daquele musical que para mim é um dos mais bonitos que tem, que a trilha sonora dele, que é o Rei do Show, e ele traz uma das primeiras músicas, que é a Million Dreams, né? Que para mim ela me faz chorar até hoje quando eu escuto, porque ela justamente é isso, é você pensar numa realidade que as pessoas hoje... sonhar em realidades utópicas, e que as pessoas vão te chamar de louco, que as pessoas não vão ligar, mas que nós podemos acreditar que se esse mundo não chegar, a gente vai construir ele, vai fazer ele chegar, entendeu? Eu acho que ainda existe esperança e o mundo está mostrando que está acreditando nisso, que existe sim sonho para sonhar. E a prova disso são as nossas pequenas crianças aí chegando, apesar das realidades tenebrosas. Dentro do que o Lucas abriu e aí dando continuidade, essa semana eu comecei a ler um livro
E aí, antes de ler o livro, tinha um prefácio, né? Até longo, e eu fui lendo o prefácio. É um livro do C.S. Lewis, Deus no Banco dos Réus. E aí a pessoa que estava fazendo o prefácio estava falando de como a distância do autor faz com que as nossas realidades sejam muito diferentes, porque hoje o mundo está muito mais tenebroso. E eu fui lendo e concordando, falando, não, realmente, hoje em dia o livro é da Thomas Nelson. Beijo, Thomas Nelson. No livro eu mudei de casa, talvez vocês tenham perdido meu endereço. Não chegou nenhum livro de vocês ainda aqui para mim. Depois eu mando o endereço novo. Mas no final do prefácio, a data do prefácio era de 1970, acho que foi da primeira publicação do livro. E eu falei, caraca, eu tô a 50 anos de distância do cara falando que o mundo tinha piorado muito naqueles 20 anos depois que o Lewis tinha escrito os textos. E a leitura minha, na minha percepção de hoje, 2020, foi de que, de fato, tudo aquilo que ele estava desenhando de 50 anos atrás estava realmente muito pior. Mas se eu olhar para 50 anos atrás, talvez eu pensasse, não, aquele tempo é que era bom e agora o cara não sabia o que estava falando. E aí eu penso em 2070, né? Quando as pessoas vão olhar para 2020 e falam, nossa, naquele tempo é que era bom. Então, assim, eu acho que as coisas têm uma tendência de degringolar, mas, ao mesmo tempo, quando eu penso no que nos gera a percepção de decadência ou não, né, partindo do que o Rodrigo falou, de tudo muito caro, tá cada vez mais difícil e tal, de que a nossa capacidade de sonhar e de se realizar e de perceber essas coisas não pode estar atrelada, ou se a gente deposita essa observação nesse tipo de coisa, na nossa capacidade de consumo ou no nosso contexto, a gente pode estar depositando numa coisa errada, porque tem pessoas em contextos muito piores do que o nosso, que são realizadas, felizes e capazes de sonhar, ao mesmo tempo em que tem pessoas que estão em contextos muito melhores, que perderam essa capacidade, estão em desespero, estão em angústia, estão em depressão. Talvez pensar no que sustenta esse nosso sonho, né? Ou essa nossa esperança. Porque, de fato, se a gente pensar nessa era, e aí esse programa vai ser escutado até pelos ETs do ano 3000, quando a gente deposita essa nossa esperança nessa era, o resultado natural acho que vai ser sempre o desespero. Porque a tendência nunca é de melhora, né? A aparência é de que é sempre de decadência e eu não sei se essa percepção que o Lucas tem de que já passou o melhor tempo, não sei se era melhor ou se a gente toma consciências e aí essas consciências que nos levam a uma percepção diferente da realidade, porque quando você é criança é tudo festa, tudo alegria, eu tô aqui destruído numa mudança, mas com meus filhos foi tudo uma bagunça, foi tudo legal. Pôr a casa em caixa de papelão e vir sentado em cima delas é maravilha, é diversão. E para mim foi desespero, angústia e sofrimento. Então... ranger de dentes. Então acho que tem um pouco disso também, assim, se a gente quer voltar ou manter os nossos sonhos, se a gente ancorar esse desejo nas possibilidades que se apresentam de mudança do contexto social que a gente vive, então desiste. Porque não vai acontecer. Em tese era para ser um episódio alto astral, mas claramente estamos indo para o... Falhamos na missão. Falhamos na missão. Não, mas aí agora você vem falar, apesar de tudo isso, vocês não estão... Eu quero só fazer um comentário antes da Dea trazer uma outra reflexão. É só para puxar um comentário disso que o Dani falou, que eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é a gente se perguntar se existe hoje um grande sonho coletivo que nós temos que sonhar, ou que nós sonhamos ou podemos sonhar, ou algo assim, né? Se a nossa utopia é uma utopia comum. Porque, por exemplo, quando a gente fala do preço da gasolina, da carne, tal, cada um da sua vida pessoal, eu acho que esses sonhos permanecem. Por exemplo, eu sonho em ter um carro melhor, eu sonho em viajar para fora, eu sonho em ter um filho. Esses sonhos eu acho que eles permanecem. Agora, quando a gente tem alguns se realizando, inclusive, aqui, né? Casa própria, carro novo, viagem para os Estados Unidos. Agora você falou, eu pensei que o Lucas estava grávido, mano. Deu até uma... Não, aí é comigo, essa é a minha parte. E agora eu acho que o que falta quando a gente fala de sonhar é esse sonho coletivo.
de tipo, para onde nós estamos indo, qual é o nosso projeto, será que aquilo que a gente tem vivido hoje vai se transformar e será melhor e tal? Talvez seja nesse ponto do sonho que a gente está falando que falta, e que o Nani falou que se a expectativa for que aqui, agora, o nosso grande sonho coletivo, nossa utopia seja realizada, então a gente está lascado. Eu acho que é desse sonho que a gente está falando, né? Mas como é que se constrói um sonho coletivo? Né? Então, aí que tá. Eu, obviamente, puxo para a Bíblia, que, assim, existem várias palavras que a gente usa essas palavras em determinados contextos e cada palavra vai significar uma coisa diferente. Inclusive na Bíblia, você vai ler fé em Romanos é uma coisa, você vai ler fé em Mateus é outra coisa, você vai ler fé em Hebreus é outra coisa. E lá em Hebreus, quando o autor de Hebreus ele fala de fé, eu acho muito legal que, em especial no capítulo 11, que é bem conhecido, que ele sempre fala assim, Abraão pela fé, e aí fala uma ação. Noé pela fé e fala uma ação. E antes disso, ele vai falar que a fé é a certeza das coisas que não vimos, não lembro exatamente o texto lá. Mas qual que é o grande lance? Por que eu estou falando disso? Existe uma utopia bíblica, um grande sonho coletivo, uma utopia de que aquilo que está escrito em Apocalipse 21 vai se realizar. Que um dia Jesus finalmente vai reinar, que toda dor passará, toda dor cessará, as pessoas viverão em comunidade, que nós não ofenderemos mais uns aos outros, que não haverá mais gente faminta, que não haverá dor, blá, 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 blá. Tudo isso, esse é o grande sonho coletivo da Bíblia, que eu acho, inclusive, que deveria ser o grande sonho coletivo dos cristãos, e não é, mas deveria. E o que é a fé? A fé é aquilo que me faz movimentar enquanto olho para essa utopia. Então, a fé ela precisa necessariamente ter esse objeto utópico e precisa ter um movimento. Movimento sem a utopia não é fé, é só o movimento. E a utopia sem o movimento também não é fé, é um sonho, é uma crença, você pode pôr o nome que quiser. Agora, a fé necessariamente exige que eu olhe para o futuro com alguma expectativa, com alguma esperança e que eu me movimente. Pelo menos isso dentro do livro de Hebreus. Então, existe algum grande sonho coletivo que nós temos que sonhar ou alguma coisa assim? Para o contexto do texto sagrado, parece que sim, que é a realidade do reino de Deus e que é a realidade apresentada lá no Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas. E os crentes quem são? São aqueles que batalham para sinalizar esse mundo e essas realidades aqui e agora. E eu acho que nos falta isso. Esse senso de para onde nós estamos indo, o que nós desejamos, o que nós estamos sonhando juntos. Eu queria falar que, na verdade, né, acho que a gente tem duas vertentes, né, de sonhos. Eu acho que a gente tem o sonho individual, que é válido, né, eu acho que é algo que também nos dá aquela alegria, né, de viver, de conquistar algumas coisas, que não necessariamente são materiais, né, mas alguém tem um sonho de constituir uma família, alguém tem um sonho de, poxa, eu queria tanto visitar aquele lugar, eu queria tanto viver uma determinada oportunidade, eu queria tanto exercer uma determinada profissão, e eu acho que esses tempos de escassez, eles acabam limitando os nossos sonhos, que é isso, a gente acaba falando, putz, mas será que eu consigo? Mas será que vai dar? Nossa, e gera, né, vários outros questionamentos que a gente vê de, será que eu vou colocar um filho no mundo, nesse mundo tão maluco? Gera muitos questionamentos que a gente deixa esse lado, vamos dizer, lúdico da vida, sabe? De ter essa possibilidade de sonhar, assim, de ter algo a acreditar, de buscar, né? Não apenas sobreviver, né? Estamos aqui acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, sabe? Aquela coisa, aquele ciclo, né? Então, eu me vi pensando nisso. E no dia que eu mandei para vocês o texto, eu estava realmente numa sessão de terapia falando com o meu terapeuta, ele falando como a pandemia impactou no humor das pessoas, né? Dessa tristeza. A gente viu vários casos de depressão, então essas coisas que as pessoas se viram numa certa restrição e muitas coisas acontecendo, a dinâmica que o mundo tá, e isso acho que vai nos limitando cada vez mais, né? E aí esses dias eu fui dar uma mentoria e aí eu vi no brilho dos olhos dessa menina o sonhar. E aí eu fiquei pensando nisso,
que legal, entendeu? Que a gente precisa talvez despertar, voltar a despertar isso. E eu acho que o sonho não tem idade, né? O Lucas perguntou, mas eu acho que eu já tô velho. Eu falei, eu não acho que a gente está velho, eu acho que a realidade o Lucas tem uma alma velha. Mais. O Lucas tem uma alma velha. Você não virou pra moça e falou assim, ai, que bonitinho, ela sonha. Mas não é essa a primeira reação que a gente tem também? Quando a pessoa fala assim, eu quero ter fé, e quando você chegar lá, você vai ver que isso aí então tem uma jogada de cal, né? Igual cal, eu confesso que eu não falo isso. Falta fé pra vocês, hein, irmãos? Mas é bem consciente e intencional não falar, porque às vezes a gente pensa, né? Tipo, ainda mais eu pastorei adolescentes, né? Na maioria dos jovens e adolescentes da nossa igreja são adolescentes. Então, a maioria dos adolescentes da sua igreja são adolescentes? Os jovens e adolescentes. Que bênção! Não, a maioria entre jovens e adolescentes são adolescentes. Hernani chatão, mano. Desculpa, é o cansaço, a sociedade do cansaço. Entendeu e veio causar na fala. Não, ele vai ouvir na hora que ele for cortar, ele vai ver que eu falei certo, ele entendeu errado. Não, a maioria dos jovens e adolescentes são adolescentes. Entre jovens e adolescentes tem 80 anos, mas desculpa. Tá bom, Hernani. Mas tem muitos idosos com a sua idade, né? Sacanagem. De vez em quando eu fico tentado a dizer isso. Agora sim, tem uma outra coisa que eu acho que isso também é bem importante. Com o fenômeno da comunicação, de que tudo chega até nós, a gente sente muito tudo aquilo que acontece de macro no mundo. Uma coisa que tem me feito bem, falando agora assim, mais uma vez, pessoalmente, igual o Rodrigo falou, não tô dizendo faça isso e dará certo, não. Tem me feito bem pessoalmente diminuir o tamanho do meu mundo. É entender que o meu mundo em si tem alguns limites. Eu não consigo alcançar algumas coisas. Eu não consigo chegar, eu não consigo interagir. A gente sabe que você é limitado mesmo. Dá uma aula de otimismo isso daqui. Tá maravilhoso. De otimismo, de incentivo, de motivação. Eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. Mas assim, de verdade, quando eu comecei a perceber a limitação do tamanho do meu mundo, existem coisas que realmente eu não consigo interagir, eu não consigo transformar, que não me impactam diretamente. É claro que a gente sente, ora por essas coisas, mas compreende que isso não impacta diretamente, então eu tenho que lidar com aquilo que me impacta e com o que eu posso interagir. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque pensando em igreja, há pouco tempo eu voltei a sonhar, em especial esse ponto da vida. Há muito tempo eu estava bem frustrado, bem desgostoso, me via como um peixe fora d'água mesmo. Isso, para mim, tem implicações muito mais profundas, porque eu sou pastor. Como é que você se vê como um peixe fora d'água dentro da igreja, né? E há algum tempo, eu comecei a entender. A igreja macro não está sob o controle do Lucas, eu não interajo com essa igreja. A igreja com a qual eu interajo é a minha comunidade, são essas pessoas. Ela tem limitações, inclusive limites geográficos, limites de relações e tudo mais. E aqui, nessa igreja, nessa comunidade, nesse espaço, a gente pode começar um movimento que destoa do movimento macro. E isso começou a me dar esperança de ver que isso é possível. Essa realização desses nossos sonhos nos pequenos mundos que habitamos, isso sim é possível. E isso pode sim gerar esperança, que é quando você sai um pouco do ambiente da ansiedade, quer enxergar tudo que está acontecendo no mundo e ver que você tem pouco a fazer e que as coisas, no final das contas, parece que nunca mudam, e começar a olhar mais para aquilo que para o ambiente onde você pode fazer algo, onde ele pode ser transformado e com o ambiente com o qual você pode interagir. E aí você começa a criar microtransformações que te ajudam a sonhar, a ter esperança de novo e tudo mais. Isso me fez muito bem. Esse lance esse movimento do subversivo, né? Das realidades que a gente está, ele é totalmente, como é que eu vou dizer assim, totalmente evangélico, mas não evangélico no sentido que a gente está falando, mas que tem a ver com o evangelho, né? Vamos dizer gospel. Assim. Ele tem a ver com o evangelho, né? Porque o evangelho ele subverte vamos usar uma metáfora não tão boa para o momento, mas ele é como um vírus dentro de uma cultura, que ele vai, no lado bom, no caso, ele vai mostrando um outro lado
acreditando que o sistema pode ser vencido por aquele vírus, né? Acreditando que aquela atitude que começa de dentro, por exemplo, o movimento da igreja, por exemplo, de Cristo, o movimento do primeiro século, ele começa com os caras de dentro da religião, né? Jesus vai buscar os caras de dentro da religião, e alguns de fora, mas assim, na maioria ele transita e subverte de dentro da sua religião. Então isso dá uma lição para a gente de que essa sementinha aí, esse vírus que é colocado dentro de um sistema caído, de um sistema caótico, de um sistema que explora, que oprime, Jesus está dizendo assim, é possível transformar isso e salvar pessoas que estão presas, acorrentadas a ele, a esse sistema de alguma forma, né? Eu não posso simplesmente abandonar e ir para outro lado. Eu não posso simplesmente jogá-los no limbo e eu vou seguir para o meu lado. Tem que ter... Tem gente ali que eu amo, tem gente ali que faz parte, tem gente ali que tem esperança, tem gente ali que não é igual ao todo, entendeu? Isso, por exemplo, eu falo assim, eu e o Lucas, a gente está dentro de um sistema caótico, de um sistema opressor, de um sistema cheio de dificuldades, né? E nós tentamos, a nossa esperança é que a gente possa subverter isso. Então a gente dança a dança do jogo, a gente faz o jogo para poder, de algum jeito, mudar isso, né? De algum jeito, transformar e salvar gente que está ali dentro e que é boa, movimento que está ali dentro que é bom, mesas que podem ser construídas do evangelho ali dentro que são legítimas. Então isso traz esperanças, traz novos sonhos, novas possibilidades, novos contextos que a gente não esperava. Então esses pequenos mundos que o Lucas falou, eles são criados a partir dessa subversividade aí, sabe? De acreditar que no meio desse caos eu posso plantar jardins, eu posso transformá-lo, algumas coisas em coisas que vão mostrar e salvar pessoas de um sistema que está ruído já. Então, o Evangelho traz isso, né? Então, traz essa esperança não só para um caos fora de um sistema que se diz puro, né? Mas de dentro também de um sistema que se diz puro, hipócrita, mas que tem coisa boa lá dentro para ser salva. Porque eu acho que o que tu falou, quando você falou que vocês dois estão dentro de um sistema caótico e tal, eu fiquei pensando quem não tá, né? Não, eu tô dizendo em relação à religião. Isso, eu entendo quando tu fala, assim, o que eu tô entendendo o que você quis dizer, mas assim, todo mundo tá aí dentro de um contexto caótico, cada um à sua maneira. Eu entendo claro. Quando você fala da questão da igreja, porque, teoricamente, a igreja seria o espaço onde não deveria ser. Não deveria ser assim. Em princípio, seria o espaço... E, paradoxalmente, é o espaço que mais gera... E que fomenta, né? Gera esse caos da base de uma hipocrisia ímpar. Mas, assim, se todo mundo está dentro de uma sociedade em que esse contexto caótico se apresenta em qualquer situação. E eu acho legal que a gente pense nessa resposta evangélica. Infelizmente, a gente sempre tem que explicar que evangélico com relação ao evangelho, não com relação ao movimento religioso. Porque isso, sempre que eu penso no evangelho, me emociona, assim, porque, de fato, a resposta do evangelho, a resposta de Jesus, ela é justamente um movimento contrário a esse caos social sustentado por esse movimento até que o Lucas falou, do voltar para o micro, né? A gente, humanamente, e hoje mais do que nunca, o mundo tá grande demais para o que a gente precisa, sabe? Como usando a metáfora que o Lucas falou, assim. Eu acho que essa quantidade de coisas que a gente recebe, a quantidade de preocupações que a gente tem, a gente não tá preparado para isso, e eu nem sei se a gente foi feito para isso, né? Você se preocupar muito com a guerra na Ucrânia e não perceber a pessoa que está passando todo dia, cada vez mais gente passando, pedindo comida na porta da sua casa, né? Então, e você acha um absurdo, e você acha, né? Você se preocupa muito com o casamento da Kardashian, sei lá, uma frivolidade imbecil, ou se a Anitta tá em primeiro lugar no Spotify, e tem gente que acha isso bom, acha isso ruim, mas não liga pra menina que tá se prostituindo na esquina porque tá passando fome, sabe? E eu acho que
esse é um dos milagres, essa é uma das místicas do Evangelho, porque só o Espírito Santo pode fazer esse tipo de movimento do que o Lucas está descrevendo, que é como a igreja conseguir se constituir dentro desse ambiente micro para ser gerador de vida dentro das suas possibilidades locais, né? Oxalá toda a igreja tivesse toda a igreja de fato, não a igreja religião, toda a igreja de fato está sensível a essas possibilidades de ser igreja em todos os ambientes de caos, né? Mesmo eu lá no meu trabalho como bibliotecário, servidor público, as minhas ações, atitudes, as minhas possibilidades de ação todo dia se apresentam como eu vou fazer o que é evangélico ou eu vou fazer o que é contrário ao evangelho. E isso que você está puxando, Nani, eu gosto demais dessa sua fala, porque ela é justamente a premissa da ansiedade, né? Quando a gente começa a ter um bocado de informação que não precisa e cria expectativas demais sobre coisas que não são necessárias para a nossa sobrevivência ou para a nossa existência, e a gente começa a ficar ansioso, e a gente nem sabe por que está ansioso, né? Isso vai causando vários problemas, né? Eu acho, de fato, eu concordo assim eu concordo com a pergunta. Será que a gente foi feito para isso? É um tanto de informação desnecessária, muita coisa, né? Muito, muito a mais. Eu gosto como Jesus lida com informações desnecessárias para horas erradas, né? Desnecessárias que eu digo assim, não são importantes agora, né? Então, por exemplo, quando Jesus está fazendo alguma coisa, está focado em alguma coisa, e chega alguém chega a Marta lá e fala assim, ó, o Lázaro tá doente, meu. Ele vai morrer. Aí Jesus fica de boa, ele não faz nada. E aí elas continuam. E Lázaro é amigo dele. Tipo, você vai morrer, meu irmão, vai morrer, você tá aí. E Jesus tinha outras coisas na agenda. E ele só vai virar pra lá, pra essa agenda dele depois, mano. Tipo assim, e depois dele já tinha morrido. E elas já estão assim, meu, morreu, você demorou demais, entendeu? Faz 4 dias que o cara tá morto. Aí Jesus vai lá e aí, esse senso de agenda de Jesus é um negócio muito louco, é um negócio que mexe com a nossa ansiedade também, porque a gente está num mundo totalmente acelerado, completamente acelerado pelas nossas expectativas, pelas nossas ansiedades, por quanto a gente quer comparar as coisas. A gente não para de comparar. A velocidade como as coisas são lançadas aumentou muito mais. Todo ano a gente é atacado por novos lançamentos, renovar e tudo mais. E comparações, né? Eu estava falando com a equipe de casais aqui sobre o encontro, né, sobre o encontro de casais que a gente estava tendo, e uma das coisas que eu lembro muito bem no meu pré-casamento, eu ter ouvido o Ed René falar sobre uma palestra dele, que ele dizia que a pergunta mais interessante que ele respondeu foi assim, o que acontece que quando você depois que casou com a Silvia, você nunca mais teve uma recaída e tal? Ele falou assim, olha, eu acho óbvio que eu acho outras mulheres bonitas, e eu acho, eu tenho essa noção, né? Continuo tendo os olhos carnais, mas eu não tenho nenhum mínimo interesse. Por quê? Porque quando eu encontrei a Silvia, eu tenho claro para mim que eu poderia encontrar, que existem por aí outras mulheres iguais ou até melhor que a Silvia, mas o lance é que quando eu encontrei a Silvia, eu parei de procurar, eu encontrei. Então a gente está sempre procurando alguma coisa para satisfazer a gente. Mas dificilmente. A Silvia tava lá, ela ouviu isso e achou de boa? Falou de puto. Falou de puto. Mano, mas isso é muito de boa. Você tem que escutar, mano. Beijo, Lúcio. Eu não duvido que ele sabe. Então, deixa eu terminar. Qualquer um de nós, tendo homem ou mulher, pode encontrar alguém. Exatamente. Muito mais cheirosas, muito mais inteligentes. Ele não teve riqueza de verdade. Mas eu achei muito legal. Escolhi ficar com esse trapo, esse arremendo, mas tô feliz, parei de procurar. Que horrível. Pai, perdoa porque não sabe o que dizem. Então, vamos seguir, vai. Mas o que eu acho interessante é que a gente vive procurando mesmo. A gente está sempre à procura de alguma coisa. E isso faz da gente seres ansiosos e seres que com muita informação, com muita coisa. A gente tem pouca saciedade, sabe? Pouca coisa na nossa vida é plenamente satisfeita. E o Salmo 23, ele traz a maior das lições que a gente repete, põe na parede, abre a Bíblia, mas a gente... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse senso de satisfação, de
saciado, sabe? Saciedade, Contentamento. de contentamento, né? Esse senso aí, ele é um senso muito importante para a gente fazer isso que o Lucas falou e que o Hernan estava dizendo. A gente reduzir o que é o necessário, né? Porque, na real, a gente, na boa, sinceramente, assim, cara, a gente precisa de muito pouco para viver, né? E viver bem. A gente tem demais, né? Só que a gente se acostumou com tanto que, mano, é muito difícil a gente hoje mensurar o que é que eu preciso para viver. E a resposta assim, que dão pra gente é sempre assim, você precisa disso, daquilo, para casar precisa daquilo, para ter filho precisa daquilo. O que de fato a gente precisa, né? O que de fato a gente precisa para olhar para essa vida de maneira sóbria, sabe? Sem estar louco, ansioso, porque essa sementinha do mal do consumo, ela criou tanta ramificação dentro da gente que a gente não sabe mais o que sobra se a gente tirar ali, né? Então, eu acho que essa coisa do mundo muito grande expandiu demais, a gente se perdeu, sim, da gente mesmo, sabe? É difícil encontrar as saciedades, é difícil parar de procurar, entendeu? E começar a focar naquilo que a gente tá aqui diante dos nossos olhos, aquilo que é nossa responsabilidade. Uma vez o pastor Ziel, que é professor do Lucas também, ainda é, né, Lucas, o professor, ele diz uma coisa, não é mais não? Então tá bom. Ele Formou, Lucas? Formou ou Graças largou? a Deus. Não, formar é uma palavra meio forte, mas eu já fiz entendi. todos os créditos de Já aulas. entendemos. Já. Deu-se por satisfeito. Deu-se por satisfeito. Eu estou bem com a quantidade de informação que eu tenho. Então, Falta entregar os trabalhos. O Ziel falava isso, que tipo assim, eu vou cuidar daquelas pessoas que Deus me deu para cuidar, entendeu? Eu não preciso mais do que isso. Quando foi indagado sobre, tipo, não quer... por que você não transmite coisas, não põe coisas na internet mais sobre... Eu falei, eu estou satisfeito com aquilo que Deus me deu aqui para fazer, eu não preciso ter mais relevância daquilo que Deus me deu para ser. O Eugene Peterson fala um pouco disso também no livro dele, Memórias de um Pastor, e é isso, tipo, às vezes a gente precisa saber o que é nosso, né, nisso aqui, o que cabe a nós, e talvez vai dar uma disciplina espiritual para a gente se encontrar nessa loucura de muito, e a gente às vezes tá sonhando coisa que nem é nossa, tá sonhando sonho que nem é nosso, e não é nem porque é coletivo, não, é porque a gente tá inventando moda mesmo, e tá criando ansiedades, e tá criando fantasma. Por isso o nosso século tem doenças emocionais, doenças psíquicas, é o século dessas doenças. Então. Pegando o gancho do Rodrigo, algumas coisas me chamaram a atenção, né, na entrevista e no que vocês falaram, né? Eu acho que de fato o nosso corpo não aguenta. Até no livro lá do Yuval Harari, ele fala disso, né? Que o nosso corpo, biologicamente, nós não fomos feitos para aguentar tantas mudanças, e se a gente for parar, eu acho que a gente não foi mesmo, por tudo que a gente está passando e por todas essas doenças que estão surgindo psicossomáticas e, enfim, a ansiedade, a depressão, de justamente ver tantas mudanças e cada hora muda e você está vendo 365 coisas ao mesmo tempo, burnout. Então, de fato, eu acho que e aí lembra muito que, né, o Siddhartha Ribeiro traz na entrevista, que é esse paradoxo, né, de que a gente evoluiu tanto, mas a gente esqueceu da base de tudo, né, e aí ele faz a gente retomar, ele fala, né, que nós, como seres humanos, a gente tem aquela ética, né, de um cuidar dos outros, de viver em comunidade, que isso era muito de antigamente, né, e que a gente precisa parar e olhar para o passado e também aprender com as coisas que não devemos trazer mais, né? Uma das coisas que ele traz no texto é que a gente ainda continua vivendo num mundo em que o de dentro quer brigar com o de fora, né? Que ele fala que isso retoma muito, né? Nos tempos passados, que brigava muito pela propriedade, pelo status e tudo mais, não, você tinha que proteger a sua propriedade, então você protegia quem estava dentro e brigava com quem está fora, né? Era tudo na escassez. E hoje a gente continua com isso, brigando com quem está fora, e por isso que tem tanta desigualdade, tanto preconceito. Isso a gente não aprendeu, né? A gente simplesmente deixou continuar, né? Ao mesmo tempo que a gente tem tanta informação,
de tudo, do mal que se faz, do que não faz sentido. E aí ele traz essa questão do sonho coletivo, que é de justamente desse senso, essa urgência de mudança, de a gente voltar, corrigir, se curar dessas coisas passadas e também voltar ao simples, né? Que é aí que ele... E aí eu pergunto, né? Qual a importância de trazermos a simplicidade do estar juntos, do estarmos juntos e sonharmos juntos como transformação da sociedade, né? Acho que essa é a base, né? Tava te ouvindo, daí eu lembrei eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim. Eu vi alguns anos atrás aquela Camille Paglia no Roda Viva. Não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher. É ferrada, assim, historiadora, ela é feminista e tudo mais. Mas ela trouxe uma coisa muito legal, que ela falou que a sociedade humana ela é cíclica e ela vai vivendo os ciclos e por conta de chegar num ponto muito extremo de alguma coisa, ela reseta e ela resgata culturas, hábitos sociais do início. Vocês acham que a gente está caminhando para uma parada dessa, assim, vai chegar num ponto que a gente vai começar? Porque eu vejo algumas coisas já, assim, dando ares, assim, de vamos resgatar isso, vamos voltar para isso aqui. Esticou elástico, esticou, volta. Aí, não, melhor a gente... Eu acho que aquilo lá era mais legal. Vocês acham que isso pode acontecer ou de alguma forma diferente no Brasil, assim, por exemplo? O Nani tá com a cara de que vai dar uma resposta pessimista. Não vai acontecer, Rodrigo. Não, acho que acontece. Assim, a solução pro planeta, para salvar, era tirar a humanidade. Não tô falando de resetar. Eu avisei. Eu não tô dizendo resetar. Eu tô dizendo resetar de contra o Altidel. Não é contra o Altidel. Não é Arca de Noé, Sodoma e Gomorra, eu não tô falando disso. Eu tô falando assim, da sociedade naturalmente voltar a buscar coisas, hábitos antigos ou coisas que old school, sei lá, outros hábitos assim, porque saturou... fraturou alguma coisa ali de tanto forçar, esticou tanto que ela precisa resgatar coisas que senão vai dar ruim. É isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo de reset, contra o Altidel. Não, eu entendo. Mas eu acho que tem, Rodrigo, coisas assim. Se você for olhar, assim, óbvio que eu acho que para ter essa transformação ainda vai tempo, né? Assim. Mas se você for olhar, por exemplo, há alguns anos, né, que eu fui participando, que eu fui dar aula em algumas escolas e tudo mais, você vê que começou o resgate, por exemplo, de aulas focadas em empatia, sabe? Você tem agora para as pessoas falarem sobre os seus sentimentos, para você cuidar da natureza, coisa que ficou um tempo perdida, se você for olhar, aquilo já não era importante mais, que era no passado e que agora não é. Eu vejo hoje, por exemplo, algumas discussões que a gente vê no corporativo também, que é um ambiente bem caótico, mas você vê um movimento de pessoas que estão preocupadas a minimizar a desigualdade dentro das corporações, a busca de equidade de gênero, a busca, enfim, de não ter pessoas tendo burnout o tempo todo, porque perceberam que isso não faz mais sentido, né? É óbvio que ainda são focos, mas se você for pensar de micro em micro, né, quem sabe a gente... até essa coisa da busca pela diminuição da jornada de trabalho e tudo mais, sem perder o ganho, né? Isso começou a se popularizar também em alguns países. E algumas empresas internacionais aqui no Brasil já estão pensando nisso seriamente. Não sei. Até manter o home office, por exemplo. Pessoal que está só... que ficar em casa, com a família, flexibilidade de trabalho, não pegar trânsito. Sabe, eu acho que essas coisas mínimas... acho que é uma... O pessoal que está ouvindo a gente, eles perdem uma coisa que é a cara do Hernani quando a gente fala coisas otimistas. A gente fala coisas otimistas, o Hernani ele se contorce. Você vê que dói. Então, sonhadores! Senhor, ele é o Muriel do Coragem, o Cão Covarde, tá ligado? Há um tempo atrás eu tava vendo uma reportagem, eu tava lendo uma reportagem e era num jornal, assim, não era fake, não. Era um cientista lá que tava explicando que em não sei quanto tempo não existiria mais fome no mundo, ninguém mais ia trabalhar, porque as máquinas, tudo ia ser produzido automaticamente, ia ter suficiente para todo mundo, então as pessoas não iam precisar mais se preocupar com isso. E você gargalhou, você deu gargalhadas de otimismo.
Porque, assim, a fome não existe por escassez de alimento, nunca se produziu tanto, né? A redução da jornada de trabalho é só para quem é rico. Quem é pobre aumentou e piorou. Pontos focais de melhoria, assim, então é porque você, de alguma forma justificativa, não, você vai aumentar a produtividade, você vai diminuir a abstenção do trabalho. Não é, assim, uma resposta humana, humanitária, cristã. É sempre uma resposta de business. Em algum momento se percebeu que isso gera mais produtividade, então, assim, dá esse privilégio para eles, porque, assim, cara, e aí é essa resposta do otimismo e do pessimismo, assim. A resposta do nosso mundo evangélica não teria esse foco, né? A resposta a solução para o mundo, e aí, de novo, né? E isso aí é um conceito maravilhoso, que é um conceito... Eu nem lembro se da aniquilação. Não, da questão da graça mesmo. Porque, assim, a resposta do evangelho é uma resposta graciosa. Tipo, o mundo não é sustentável dentro do mérito, dentro do merecimento. A resposta do evangelho é da graça. Então, assim, você tem 2 e o outro tem 0... Cada um tem que ter um. Mas assim, cara, novamente, eu não falei que o reset era uma coisa boa. Eu só falei que, assim, a sociedade é cíclica, mas ela continua mal. Mesmo se rodando nos seus ciclos históricos, ela continua ruim. Mas qual foi o último reset que ela deu de exemplo aí nessa? Porque, assim, dentro da história da humanidade, foi o... Não, porque, por exemplo, eu não tô... Você falou assim, dos ricos, é só para os ricos. Mas eu não tô falando sobre... vai haver menos pobres, a fome vai acabar, vai ser erradicada porque vamos resetar. Não, o reset que eu estou falando é o anseio das pessoas se frustrarem com aquilo que correram atrás do vento, né, e tal, e tentarem resgatar desesperadas de novo algo lá atrás, como se não, erramos esse caminho, vamos voltar e vamos fazer assim. Eu não estou dizendo que isso é uma solução para os problemas da gente, em nenhum momento eu falei isso. Vamos voltar ao que era bom. Isso seria muito inocente, aquele saudosismo inocente. Era bom naquela época. Eu não tô falando sobre isso, cara. Em nenhum momento eu entrei nesse mérito, tá? Eu só tô dizendo que, assim, eu tô querendo prever, assim, tentando, aqui, tateando no escuro, prever quais são os próximos passos de uma loucura que a gente se encontra hoje, entendeu? Tipo assim, será que tem como piorar isso nessa linha? A gente vai mais além? Ou a gente vai piorar, mas vai tentando voltar igual louco, tentando tatear de novo, voltando... Porque, assim, eu teria que pegar os exemplos que ela trouxe na entrevista, a Camille Lapaglia, que trouxe na entrevista, para falar sobre o que ela chamou de sociedade cíclica, mas, assim, os movimentos históricos, quando você via... fomos para um lado, conseguimos, agora é a solução, e aí o que acontecia? Acontecia que a solução entrava em colapso novamente, aí voltava e aos poucos as coisas iam voltando como era antes e parece que aquela revolução nunca aconteceu, aquilo se deu, é a liberdade, mas não é liberdade, é isso, entendeu? Eu não estou dizendo que, tipo assim, teremos uma solução porque as pessoas vão se frustrar com esse caminho e vão voltar, não estou dizendo isso, eu estou dizendo só que a gente vai continuar andando em círculos. Por quê? Porque a tendência nossa é esquecer a história, esquecer os erros do passado. A gente vacila, passa um tempo, a gente esqueceu que vacilou, volta, entendeu? Vacila de novo, entendeu? Tanto é que, por exemplo, o Apocalipse de João, a revelação do Apocalipse de João, ela é uma revelação que, se você pegar na época de João, estava tendo um apocalipse ali e tal, e depois vai ter outro apocalipse mais na frente, e vai ter outro apocalipse. Acho que vai ser o nosso apocalipse, a gente vai esperar, e aí outras pessoas vão tentar achar e vão até chegar no apocalipse delas, sabe? Eu não sei, eu dentro do que você perguntou, eu acho que não. Você não acha que as pessoas vão, tipo, voltar, buscar de novo coisas que, tipo, ficaram para trás? Não estou dizendo que é coisa boa ou ruim. Eu acho que a resposta e essa realização, ela vai ser sempre muito pessoal, vai ser sempre micro, porque ainda mais hoje, um que toma essa consciência é engolido por outros 4 que querem ocupar o lugar dele, e aí talvez ele vai ser feliz. Quer ver uma coisa que como uma coisa que se sustenta dentro disso, não sei. Não, aqui eu vou dar um exemplo aleatório, tá? De uma coisa que eu estava lendo esses dias
que cada vez mais o academicismo tem perdido sua força no meio profissional. Cada vez mais a experiência, o know-how, como as pessoas hoje na entrevista de emprego, elas perguntam assim, você sabe fazer isso? Elas não perguntam assim, você é formado nisso? As entrevistas estão mudando, a busca pelas pessoas... Então, assim, existe ainda a busca por um academicismo, existe, mas ela está diminuindo. As habilidades estão se tornando tão específicas que as empresas estão contratando pessoas se ela sabe fazer aquilo, não está preocupada se ela é formada, se tem aquilo... Tem muita empresa hoje que contrata só pelo cara saber. Isso é uma realidade, por exemplo, antiga. É uma realidade da pessoa contratava o cara fazia uma imersão naquilo, daqui a pouco ele desenvolvia, pronto, a pessoa já estava pronta do jeito que aquela empresa queria e não tem nada a ver com formação acadêmica, sabe? Os cursos técnicos hoje, que são mais rápidos e atendem mais rápido algumas coisas, estão cada vez mais se popularizando, né? O Hotmart, então, nem se fala. A gente tem de Hotmart aí hoje, é quase formação para a galera. Antigamente, Hotmart era um absurdo. Você fazer curso por EAD, era o famoso curso por correspondência no passado, né? Você fez, era mal visto. Hoje, Hotmart é super bem visto, cara, sabe? As pessoas até consideram como valor. Então, estou dando um exemplo. Eu não sei se isso significa necessariamente que a questão é cíclica, porque, assim, não houve um tempo em que o academicismo foi muito forte e deixou de ser, e aí voltou a ser e deixou de ser. Não, porque, pensando, por exemplo, em Brasil, o povo começou a estudar há pouco tempo. Por exemplo, há 30 anos a galera contratava o pessoal que não tinha estudo, mas sabia fazer por causa da indústria. O cara era... Não, 30 anos não, cara. Não, senhor, mano. Não, 30 anos não. 30 anos não, mano. Assim, você tá falando de um nicho muito específico. Por exemplo, quando o Nani falou assim, esse lance da redução da carga horária do trabalho e tal, é para ricos. Eu entendi, não tá falando de rico, tipo, milionário, tá falando de quem tem mais do que a maioria. É para 2, 3%. Então você tá... Quando a gente fala, por exemplo, década de 90, pessoas... cara, década de 90, a galera os empregos pediam formação, cara, formação acadêmica. A ideia, a maioria cara, não. A galera que foi criada nessa época, assim, a gente ouvia sempre o quê? Vai estudar para fazer faculdade. A gente tinha isso, cara. Não tinha essa coisa de vamos ver se vai dar. Não, senhor, não. Eu ouvi assim, vai fazer Senai para poder ser torneiro. Mas é isso. Mas é isso mesmo. É uma formação. É formação. Ia conseguir alguma coisa se você tivesse uma formação. É isso que eu tô falando. Tem que completar a escola, tem que fazer o ensino médio. Mas eu não sei se primeiro grau como cíclico. Bom, mas assim, eu queria pegar um gancho numa pergunta que a Déia fez lá no comecinho, quando o Rodrigo puxou outra pergunta, que foi o lance da gente andar junto. De qual, tipo, que é a ideia de, tipo assim, a gente tá falando de sonho, a gente tá falando de a gente tá em algum lugar, a gente precisa dar passos, né, desse lugar que nós estamos e tal, e qual que é a importância de andar junto e tudo mais. Quando a gente tá falando de sonho coletivo, o que a gente tá dizendo é um motivo comum que nos inspira, porque nós achamos que esse motivo comum ele é um motivo bom, uma razão comum, um lugar comum que a gente quer chegar, qualquer coisa desse tipo, porque isso nos alegra, nos deixa mais felizes, a gente acha que faz mais sentido e tudo mais. Então, acho que a importância da comunidade, primeiro, é de nós termos sonhos em comum. Primeiro é esse. E o segundo é de nós caminharmos juntos para aquilo que para o lugar com o qual nós estamos sonhando. A gente precisa caminhar junto, a gente não pode caminhar sozinho. Eu acho que são essas duas coisas. Nós precisamos de sonhos coletivos e nós precisamos caminhar coletivamente para esses sonhos. Tem uma frase do Pondé, que ele, se eu não me engano, foi quando ele lançou aquele livro Contra um Mundo Melhor, que ele falou, e ele disse assim, 7 bilhões de pessoas no mundo tentando ser feliz, só pode dar errado. E é muito verdade. Porque ninguém tá pensando em ser feliz, tipo assim, nossa, eu quero muito ser feliz. Por quê? Porque eu quero ver um sorriso no rosto do Hernani. Não, eu quero ser feliz porque eu quero ver um sorriso no meu rosto. Eu quero descansar, eu quero fazer isso, aquilo, tal. Então, o que ele tá trazendo de provocação é justamente isso. O grande lance de por que a gente não consegue ser feliz é justamente porque tem 7 bilhões de pessoas tentando ser feliz. Então, talvez uma resposta disso, é claro que isso é utópico, né? Não estou dizendo que é a resposta, mas talvez um caminho disso seja a gente diminuir a intensidade dos nossos sonhos pessoais individuais, aumentar a intensidade dos nossos sonhos coletivos e começar a caminhar junto para a realização desses sonhos coletivos. Assim, não eu apenas alcançarei a minha felicidade, porque quando eu alcanço a minha felicidade, boa parte dela
eu tiro da felicidade do outro. Então, não somente eu alcançaria a minha felicidade, mas nós alcançaremos aquilo que nós temos buscado como objeto da nossa felicidade. Então, acho que essa é a importância de nós andarmos juntos. Seguindo o que o Lucas falou, uma coisa que, para mim, né, uma questão pessoal, assim, eu vejo que o andar juntos é fonte muito de inspiração, assim. Por exemplo, quando eu vejo o Lucas e o Rodrigo não desistindo, é uma fonte de inspiração, mas é mesmo, porque você vê que tem pessoas que estão ali lutando também por um bem maior, né? Por um sonho coletivo, vamos dizer assim, né? Por um caminhar coletivo, por uma comunidade que esteja mais em harmonia. Quando eu vejo projetos, né? Eu falo isso porque eu estou acompanhando projetos, eu dou mentorias, enfim. Pode ser no micro, mas eu vejo outras pessoas fazendo a mesma coisa. E isso, eu prefiro olhar para isso. Não que eu vou abster, vou apagar e não olhar o que está acontecendo no mundo. Mas eu acho que, mesmo nesse micro, vidas estão sendo transformadas, sabe? A sociedade, aquela comunidade está sendo transformada. Então, e ali tem um sonho coletivo, né? Se uma pessoa se junta, por exemplo, e cria uma ONG, ali tem um sonho coletivo, que é maior do que elas, que é transformar alguma coisa. Quando eu vejo uma ONG focada lá em levar saúde para pessoas que não têm acesso à saúde, onde uma coisa. Ali eu vejo um sonho coletivo, e a gente tem muitas coisas assim no Brasil, assim. Não vou nem falar do mundo, porque eu não sei de tudo, mas falando do Brasil, a gente tem muitas coisas assim. E isso me dá esperança. Acho que, assim, esperança de que pelo menos, sabe assim, uma pessoa a menos está sofrendo, uma pessoa a menos está sem um apoio, uma pessoa a menos, sabe, vai por um caminho que talvez não seja tão positivo. Eu acho que eu prefiro olhar o copo meio cheio do que totalmente vazia. Assim. Esse lance aí do sonho coletivo é um negócio muito interessante. Em 2013, teve um Instituto Box 1824, chamou. Você lembra, André, desse Lembro, instituto? Fazer pesquisas incríveis. Incríveis. E eles fizeram uma chamada Sonho Brasileiro, que, mano, é uma dos que mais me marcaram a época lá, que eu li esse projeto de ponta a ponta, assim. E foi uma época em que, tipo, o brasileiro de 18 a 24 anos, por isso que era Box 18 a 24, que eram pesquisas nessa faixa etária, eram feitas com pessoas dessa faixa etária, era a época que dizia que no Brasil mais os brasileiros dessa idade sonhavam com o Brasil e não com fora do Brasil. Foi o período que mais os brasileiros dessa idade pensavam em, tipo assim, não, o Brasil é um lugar bom de se morar, eu vou ficar aqui, eu vou construir meus sonhos aqui. Mas o mais legal, assim, pegando o gancho que o Lucas falou, que é bem interessante, e complementando o que a Dé está falando, é que os maiores investimentos, o maior crescimento, por exemplo, de empreendedorismo social foi nessa época, dessa pesquisa. E todos protagonizados por jovens entre 18 e 24 anos. ONGs, startups, instituições parceiras e tudo mais. Foi quando surgiu os movimentos, por exemplo, pouco antes, óbvio, de 2013, né? Mas naquele período ali, 2013 foi quando lançou a pesquisa. Estava florescendo no Brasil uma esperança de que os jovens que estavam acreditando mesmo nesse país, era onde a economia do Brasil estava pungente, assim, estava tipo, vambora, sabe? E a galera estava acreditando nisso. Mas foi onde eu quero chegar. Foi o período que mais se investiu no coletivo. A galera da cidade estava pensando em criar projetos coletivos para ajudar o lugar onde estavam. Então, todas as entrevistas, por exemplo, cases de sucesso que foram analisados, eram de pessoas que pensaram projetos de empreendedorismo social que atingia a sua comunidade, pessoas que estavam criando ONGs e projetos e iniciativas que melhoravam a qualidade de vida do ambiente que viviam, coletivamente, de maneira coletiva. Cara, é animal, assim, tipo, como a pesquisa vai profundo nessa área coletiva. E como isso tem a ver com que, tipo assim, sonhar com o Brasil é pensar coletivamente, né? Sonhar com o futuro do Brasil é pensar coletivamente. É um número de gente, de jovens entre 18 e 24 anos, pensando absurdamente no coletivo, tão profundamente coletivo, que eles focavam a sua vida, sua carreira, sua vocação em mudar as realidades ao seu redor. Era um negócio de você olhava e você falava, mano, que tem esperança nisso aí. E aí depois disso, tipo, sucumbiu, né? Mas assim, a pesquisa é sensacional. Eu tô pensando nisso, essa geração aí
tal, agora, onde é que eles estão com 30 e poucos aí? A minha geração, em 2013. É a gente. Tão pessimista como você, Nani. É porque a gente criou, alguma frustração, Mas é algo isso. deu errado nesse caminho aí. Não, Mas é isso que a gente tá falando. O tema é justamente assim, por que paramos de sonhar, né? Assim, e aí a tendência foi transformar as gerações que vinham antes dessa, por exemplo, de 18 a 24 anos nessa época aí, a que vinha antes dessa, o que veio? Viu a nossa geração se frustrar com isso e começou talvez a pensar mais indivíduo do que coletivo, porque viu que deu ruim, né? Então, se você fizer de novo, talvez a pesquisa hoje seria totalmente mais pessimista, né? E poucos eu acho que votariam em ficar no Brasil, talvez. Então, eu acho que é triste, né? O que é triste. Eu acho que pra gente como nação, como país, é muito triste. Mas você vê que, por exemplo, mas você vê que, por exemplo, quando se pensou em futuro, em esperança, se pensou coletivamente, entendeu? É isso que é interessante, né? A gente tem esse diagnóstico já. Bom, mas eu acho que até esses programas, ou até a forma como, por exemplo, as crianças, não digo todas, óbvio que a gente tem um nível de desigualdade muito grande, mas a forma como também hoje as crianças, às vezes, a nossa geração vai ensinar os filhos do que é importante, no futuro talvez eles façam a diferença na comunidade deles, na forma como eles estão lidando, no meio de trabalho. Eu acho que isso é quando a gente olha para a criança que a gente falou, né? A esperança, sabe? A esperança de um futuro melhor, assim. E eu vejo, assim, até agora voltou a surgir, eu falo isso porque lá no escritório a gente trabalha com bastante startup, e tá vindo um crescimento de startups de impacto social, de diversas frentes, né? Na área da saúde da mulher, na parte de educação. Lá mesmo a gente apoia um projeto que ajuda alunos de baixa renda e dá toda a mentoria, ajuda a ter acesso às melhores universidades, bolsa de estudo para conseguir fazer um cursinho e passar no... Então, assim, tem coisas que talvez não abranja todo mundo, mas que tem tentado. Tem aquela ONG Gerando Falcões, do Edu Lira. Cara, é bizarro, assim, a monstruosidade. Acho que foi um sonho coletivo mesmo, que com certeza ele passou perrengue acima de perrengue, mas que hoje conseguiu um espaço. E aí você vê que ele está sendo apoiado pela Accenture, pela Nestlé, e por diversas outras que estão ajudando a modificar a realidade de diversas comunidades brasileiras. Então, não sei, eu prefiro olhar para isso, sabe? Que ainda tem pontos de esperança do que se não é só depressão. O Dé, você estava falando aí, e eu estava pensando aqui em relação às nossas comunidades de fé, né? Com que verdade, com que realidades que a gente pode impactar essa visão de transformação social e tudo mais. Eu lembrei de um teólogo que eu li há alguns anos, que ele fez uma provocação no livro dele, ele dizia assim, que desta vida tudo se leva. Ele fazia justamente o olhar inverso dessa vida nada se leva. E ele falava que a fé cristã é a única que acredita que dessa vida tudo se leva. Porque toda a nossa história, tudo aquilo que nós fizemos e como nós marcamos a vida das pessoas e a nossa própria, tudo isso vai com a gente para a eternidade. E aí ele começa a trazer algumas provocações assim, como será olhar nos olhos das pessoas que precisaram de uma mão estendida e você não estendeu? Como será olhar nos olhos dessas pessoas pela eternidade? Como será olhar nos olhos daquela pessoa que você sempre viu caída dia após dia no meio do teu caminho e ignorou pela eternidade? Como será? E ele começa a trazer algumas provocações assim de que aquilo que a gente... O céu vai ter muito climão, né? Então. Ou não, o céu é o inferno, ou então, não é o céu, isso que eu ia falar. Não é. Eu achei a reflexão dele muito legal, porque o que ele está propondo é o seguinte, que a gente precisa entender que a nossa vida aqui agora tem impactos na eternidade. E a Bíblia, ela vai dando esse direcionamento em diversos aspectos, né? E justamente para que a gente tenha mãos espertas para trabalhar, para fazer, para acontecer, para realizar. Mãos safadinhas. Mas eu acho, Lucas, que é o sentido contrário, mano. É a nossa vida da eternidade que tem impacto da vida agora. Essa ideia de que eu vou levar para o céu todo esse
todo esse karma aí, pô, chegar no céu e olhar pra mão de todo mundo que precisou. Eu acho que é o contrário, tipo, é essa vida da eternidade que impacta as coisas que eu faço agora, não é o que eu vou levar pra eternidade, aquilo que eu tô deixando de fazer agora. Não, mas a reflexão dele, né? Mas é que a reflexão dele não era. Ele não estava tentando elaborar uma verdade teológica. O que ele estava dizendo é mais ou menos assim: se você soubesse que você vai passar a eternidade com Ciclano, como seria a sua ação com ele aqui e agora? Mais ou menos essa é a ideia da reflexão. Para que a gente transforme o nosso hoje. O nome desse cara é Paulo Coelho. Paulo Coelho. Cadê? Não, eu tenho até um texto, o único teólogo que eu consigo citar aqui é o Lewis, né? Mas eu tenho aquele texto dele, o Peso da Glória, que é, esse é bom. Que é nesse sentido. Como é que a gente lida com a percepção de que essas pessoas são eternas? De que está sobre elas, que o peso da glória desce sobre nós, a ponto de a gente saber que essa pessoa que está necessitada e passando fome é eterna e é a imagem e semelhança de Deus. Qual que é o impacto que isso tem na forma como eu olho ela, enxergo ela, né? Tem uma frase célebre também que a felicidade não é para onde se está indo, é um caminho que se faz, tal. Assim, esse mundo é tenebroso e cheio de frustração. Mas quando a gente olha para o que é a proposta do Evangelho, e aí quando a gente estava falando do sonho coletivo e tal, tá pensando o que no Evangelho é individual. O que de Jesus fala pra gente, que ele fala, isso aqui é individual. Eu só consegui lembrar e falar, quando você for orar, se tranca no seu quarto e ali vai ser você e eu. Não consigo lembrar de nada mais, porque todo o resto menos, né? envolve... Que você se tranca e fala, Pai Nosso, ferrou. Já tá trazendo. Pai Nosso, quando ele fala Pai Nosso, ele tá num contexto comunitário, ele não fala sozinho, né? Ele fala um pouco abaixo. Então, é isso que o Lucas está dizendo. Então, é isso que o Lucas está dizendo, que é individual até entrar no quarto e fechar a porta. Quando começa a orar, pronto, já traz a galera. E ele é 3 também, né? Sempre vai ter uma trindade coletivo. Mas, de alguma forma, e também pensando em Paulo, né, em Filipenses, que é a Carta da Alegria, tá? Inclusive, eu quero ler o livro que o Antônio Carlos lançou agora, Filipenses, versículo por versículo. Mas Paulo, num contexto desgraçado da vida, né, preso, semi-morto e tudo mais, e ele fala, não, aprendi o segredo de viver contente e feliz em qualquer circunstância, eu tô na merda aqui, mas eu tô contente. Tipo, a ancoragem da nossa realização e da nossa alegria não está nessa circunstância, mas na possibilidade de agir em favor do outro e coletivamente, né? Então, o Pai é nosso, o pão é nosso, e não é que só isso como uma resposta para o olho da pessoa que eu vou olhar no céu saber que eu neguei o pão para ela, mas é que eu dividi o pão agora é a fonte da própria alegria da eternidade, é a experiência da eternidade agora, é a eternidade me movimentando a fazer isso agora. Contrário, né? Não porque eu vou para a eternidade, mas porque a eternidade ecoando em mim hoje, né? É o estabelecimento do reino dos céus hoje. Então não faz sentido eu acumular muito tendo outro passando fome. Por quê? Porque o eco da eternidade que chega em mim hoje me move e me dá alegria não em ter o acúmulo, mas em poder ter a possibilidade de compartilhar isso com o outro e ver a realização do outro. Se o outro vai entender isso e vai compartilhar também, aí é um problema absolutamente dele, né? Nem todo mundo que participou da multiplicação dos pães entendeu e saiu de lá dividindo o pão com todo mundo. Mas teve uma parcela que entendeu, e que entendeu não isso apenas como uma responsabilidade, mas como o próprio exercício da alegria de compartilhar e de dividir. É muito melhor você dividir do que você dar do que você receber, né? Porque quem dá tá tendo a possibilidade de dar, e a alegria tá nesse dar. Quem tá recebendo tá na necessidade de receber, e aí é o suprimento de uma necessidade primária. Mas quando você entende e reparte, você já tá reconhecendo que você tem para repartir. E isso é o motivo da alegria, não é ter muito, né? Então, não sei, eu acho que eu tô até mais crente hoje, assim. Você tá terminando mais positivo, tá até, ó, essa sua fala, inclusive, deu formosidade falou, que hoje ele percebe ações mais positivas em prol. Tem gente que recebeu
e entendeu e está compartilhando. Tem um texto, e eu acho que encaixa nisso que o Nani estava falando, né? E encaixa nessa questão da esperança e tudo mais. A Bíblia que diz assim, é lá em Deuteronômio, não vou lembrar o endereço, que diz assim, sempre haverá pobres na terra. E esse texto é um texto que dá uma balançada, assim. Porque você fala, pô, então não vai resolver nunca o problema e tal. Então, na terra, não. Por que esse texto é importante? Porque é importante a gente saber que existem problemas que ficarão sem resolução mesmo. Por isso que a gente estava falando, para fechar aquela ideia de mundo grande demais, né? Existem problemas que vão ficar sem resolução. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque senão a gente nunca vai ter esperança. Enquanto a gente olhar para os problemas não resolvidos e escolher intensificá-los e não estender a mão, como o Nani estava falando agora, e deixar a eternidade ecoar no aqui e no agora, e a gente olhar só para aquilo que não está resolvido, a gente sempre vai ficar desgostoso com a realidade. Não tem jeito, a realidade ela é dura e cruel. E tem muita coisa que não será resolvida. E eu acho que a gente precisa aprender cada vez mais a não tentar resolver toda a vida. Parte da vida não é resolvida mesmo. E tá tudo bem. E é assim mesmo. E por mais que isso. É sobre isso. Eu ia falar, é sobre isso. A gente precisa aprender, sabe? Tipo que, tem coisa que não tem resolução mesmo. Agora, aquilo que tiver no meu micromundo e que houver possibilidade de resolução, aí eu vou fazer como o Nani disse, deixar a eternidade ecoar a partir das minhas mãos e vou gerar esperança tanto em mim quanto no outro. O lance da esperança é justamente esse. Porque assim, a gente começou uma série aqui hoje, na comunidade aqui, que chama Recomeçar, né? Pra recomeçar. E a gente começou baseada na música do Frejá, lá, que quando você estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. E o mais importante desse lance que o recomeço é a mensagem, digamos que quase que protagonista do Evangelho, né? Os recomeços. Mas antes do recomeço vem a tragédia, né? Vem a derrota, vem o encarar a morte de frente, sabe? E essa parada da tragédia, do luto, da dor, do sofrimento, da tempestade, da ruína, ela vem para todo mundo, entendeu? Para todo mundo. Ela não escolhe ninguém, ela vem para todo mundo. Devasta todo mundo. E não escolhe rico, pobre, preto, branco, vermelho, amarelo, corintiano, palmeirense. Não escolhe ninguém. Ela vai e regaça, e rebenta. E uma das coisas mais importantes do nosso testemunho como discípulo de Jesus não é o quanto eu tenho sucesso na minha carreira, na minha existência aqui na Terra. Não é o quanto eu prospero fisicamente, economicamente ou emocionalmente. Mas é o quanto eu consigo atravessar os vales da sombra da morte com esperança. Esse é o maior testemunho. As pessoas se perguntam assim, como esse cara, essa mulher consegue? Como ela consegue viver depois do que ela passou? Como ela consegue atravessar isso e ainda suprir, alimentar a esperança nela? Esse é o maior testemunho do Evangelho. É como esse povo, diante da perseguição do Império Romano, vendo os seus amigos morrerem, comido por leão, decapitado, crucificado, queimado, ainda continua se reunindo nas casas, dizendo que esse Jesus está vivo. Não era muito melhor negar? O que esse povo continua partilhando mesa, falando que tem um Jesus vivo, quando está todo mundo morrendo ao redor deles, é tragédia atrás de tragédia, é a carta de Filipenses lá. Como é que alegria é essa? Que esperança é essa? Que por mais que o luto bata, a dor bata, eles continuam olhando para o céu, continuam olhando para a terra e dizendo, vamos embora, vamos seguir em frente, vamos construir sonhos coletivos, vamos gerar esperança, E a resposta é isso, é a semente, né? Jesus deixou sementes. E o lance da semente, da fisiologia da semente, ou da biologia da semente, é que ela morre, ela tem que morrer para gerar fruto. Então a semente é isso, a gente vai morrer para gerar fruto. A gente vai dar a nossa vida para que haja outras pessoas que nasçam a partir dela, gerem frutos e virem semente daquilo que virá e daquilo que alimentará novas esperanças. Então, o nosso trabalho no caos é ser sementes de um amanhã esperançoso, de uma luta que talvez a gente não veja vencida.
É aqueles que dão a vida no meio da luta e não sabe se a batalha vai acabar bem ou não para algumas pessoas ao nosso redor, mas a gente sabe que a nossa entrega vai gerar vida em outros, vai gerar esperança em outros. É isso que o mundo precisa ver nos discípulos de Jesus, né? Precisa ver martírio, precisa ver sementes que são capazes de doar a própria vida para que haja esperança. E é assim que o evangelho se prolifera, entendeu? É assim que a verdade de Cristo vai reinar, né? Quando o pessoal matou Jesus, lá o Império Romano matou Jesus, e o povo começou a dizer que ressuscitou, eles ficaram doidos por quê? Porque eles não viam o Cristo de fato ressuscitado. Mas eles viam um monte de pequeno Cristo fazendo o que Jesus fazia e falaram assim, não tem jeito, para cada um que a gente mata, surgem 50, surgem 140, surgem 2000. E aí até um ponto que eles falaram, não dá, é muito Cristo por aí, e para cada um que a gente mata vão nascer 4. E essa é a semente do evangelho que vai dar testemunho da boa esperança até que ele volte e resgate todos e comece logo a festa, como diriam nossos amigos do resgate. Após essa fala maravilhosa, otimista, convidando a todos nós a sonhar e a realizar, acho que a gente pode, enfim, ir para as palavras finais, né? Depois desse super bate-papo. Vamos começar com ele, o nosso pessimista otimista. A gente está tentando. Nani, palavras finais. Não, cara. Obrigado. Primeiro, obrigado vocês 3 aí por esses anos caminhando junto. É muito legal caminhar junto com vocês e construir tudo isso aí que a gente fez e faz junto. E é muito bom por causa de papos como esse, assim, que vão forçando a gente a pensar junto, refletir junto e sair diferente do que entrou. Aconteceu isso hoje de novo, pela 100ª, 21ª vez. Então agradeço a vocês e agradeço a todo mundo aí que ouve Telescópio. Até mês que vem. E agora, Lucas, palavras finais. Bem na hora que ele tá tirando uma foto ali pra postar. Vai tirando uma fotinha pro Store aqui. Tirar comigo olhando pra lá, puta, fiquei sem noção. Espera fazer uma pose, né? Tava aqui buscando um versículo, querendo ser mó crente. Que mancada. Esquecendo no Google, versículo sobre esperança. A esperança é a última que morre. Cecília Meirelles. A pessoa, isso não é da Bíblia? Eu quero deixar uma reflexão que eu ouvi uma vez o Rubem Alves fazer, que ele disse assim, me perguntaram se sou otimista. E não sou, porque o otimista, ele olha para o futuro desconsiderando o presente. Então me perguntaram se sou pessimista, e também não sou, porque para olhar para o futuro, a única coisa que ele faz é uma análise fria do presente. Mas, na verdade, eu sou esperançoso, porque eu olho para o futuro apesar do presente. E eu acho que é isso. A tentativa constante de olhar para o futuro apesar daquilo que a gente tem vivido hoje. A gente não pode deixar de sonhar. Boa noite, bom dia, boa tarde. Denunciei o horário. E valeu, muito bom estar aqui com vocês tanto tempo longe e voltei, foi muito, muito, muito bom. Rodrigo, comentários finais. Eu tô muito feliz também de estar a gente junto, é sempre muito legal, não precisa nem de convidado para ser muito legal aqui. A gente Aliás, diga-se de passagem, essa formação começou com uma convidada, né, que era a Andréia. Depois a Andréia virou da casa, mas a gente já teve um programa que a convidada era a Andréia e estava exatamente assim, essa formação. Cíclico, né, Rodrigo? É cíclico, né, irmãos? É cíclico. Mas eu fico muito feliz quando a gente se junta e, cara, eu amo demais vocês pra caramba. Isso aqui sempre é sempre difícil a gente sempre fazer, mas quando faz é um negócio muito bom, né? As conversas são sempre muito boas, eu sempre me emociono, sempre fico muito feliz de ouvi-los, de ouvir a opinião de cada um, sempre... é um jeito da nossa mesa que tá sempre junto, e é muito legal isso. E sabe que quando eu tava falando aqui essa última palavra, eu tava lembrando de uma música de uma banda que eu gosto muito, que é o Teatro Mágico, e ela fala isso, né, que nós somos semente do que ainda virá, né? E é muito legal saber que somos semente do que ainda virá, parece que a gente tá fazendo alguma coisa, mas na verdade a semente vai morrer. E essa música também, ela vai dizer isso, sobre sonhos, né? E ele fala que sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar.
e dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. Eu gosto desses versos, né? Fala muito sobre a gente, né? E eu acho que para a gente tem que juntar esses dois contos, né? Tem que sonhar de olho aberto para que a verdade atravesse a gente, porque a verdade é que a gente tem uma pessoa, não é uma ideia, e essa pessoa pressupõe relação. A justiça divina não é juízo, é justificação para relacionamento. A justiça que foi feita em nós foi para nos relacionarmos de novo com Deus e com os outros. Talvez essa seja a maior esperança da gente. Deus abençoe. Galera, obrigado. Valeu, gente. Maravilhoso. E as suas palavras, Déia, suas palavras finais? Bom, minhas palavras finais é que é sempre muito bom também. Eu também gosto muito de ouvi-los. Como eu disse, vocês três me inspiram. Não me fazem desistir, mas acho que também é o meu lado um pouco otimista, que é muito, acho que isso é muito do evangelho, ter isso, né, de não desistir, de continuar. Eu acho que também não me faz desistir, assim, de pensar um pouco mais, e eu acho muito importante essa caminhada conjunta, de um dia eu ter começado como convidada e agora estar aqui, então é sempre muito bom. Espero que esse episódio entre no coração das pessoas para que todo mundo se permita sonhar novamente. Acho que é isso, sabe? Um sonho coletivo, um sonho mais, sabe? Um sonho de vida coletivo mais leve, mais harmonioso. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos ouviu também ao longo desse papo, que sempre nos ouve. Nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, a quem a gente agradece também, né? Estamos aqui graças a Crentaços, né? Completando 6 anos de vida. Alfabetizados agora. Alfabetizados. Na alfabetização. Obrigado a Crentaços. Sigam a Crentaços, @Crentaços. E mês que vem a gente se vê novamente. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.